Muito boa tarde a você que acompanha ao vivo a programação da Rede Alesp. O Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. O primeiro parlamentar a fazer uso da palavra é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, deputados, deputadas, telespectador da TV Assembleia. Nós acho que estamos com um problema de som aqui, que nós não estamos ouvindo vocês, aí não estamos tendo retorno. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? A TV Alesp. Eu estou ouvindo, deputado. Ah, tá. Então vamos lá. Olha, primeiro eu quero dizer, hoje é praticamente o último dia de funcionamento da Assembleia Legislativa, de tribuna virtual. Nós tivemos a última sessão agora pela manhã e a gente vai encerrar esse primeiro semestre legislativo. E tenho aqui vários assuntos para tratar hoje, porque também é o último dia, houve um acúmulo. Mas olha, primeiro que ontem eu fui comunicado no final da tarde, início da noite, de que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão Pignatari, tinha ingressado com uma representação na Comissão de Ética da Assembleia, aqui da Alesp, me acusando, né, pedindo punição, porque eu tinha na 19ª sessão um debate sobre os frigoríficos, sobre a fiscalização, a terceirização da fiscalização dos frigoríficos, que foi um projeto que o governo encaminhou, que eu achava que não era, defendi que não era prioridade por conta da pandemia, que nós deveríamos estar discutindo outros temas, né? Eu fiz um debate sobre esse projeto e disse que, em alguns momentos ali, que a Alesp era um puxadinho do governo Dória, ela se comportava dessa maneira, não toda ela, logicamente, a base que sustenta o governo, todo mundo entende isso e fala, há muitos anos que as pessoas falam isso, né? Enfim, e que também era um puxadinho do poder econômico, que era a vanguarda do atraso. Pedi ao deputado Pignatari para que ele não presidisse aquela sessão, porque como ele é um empresário do ramo frigorífico, ele é dono de um grande frigorífico, exportador de frangos, né, para vários países, para o Japão, para a Arábia Saudita. Ele é empresário, e é público isso, também ele é empresário, me parece que da indústria farmacêutica, é sócio, acionista da IBF, não tenho nada contra isso. Agora, eu disse a ele, sugeri a ele, que era complicado ele presidir aquela sessão, tanto é que no outro dia, quando foi votado o projeto, ele não presidiu, ele acho que acatou o meu conselho. O fato é que ele utiliza isso para abrir um processo, uma representação na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. E tudo isso eu falei da tribuna da Alesp. É um absurdo. Sabe, eu já consultei vários juristas entre ontem e hoje, todos estão perplexos, falando isso não tem um mínimo fundamento jurídico, nada. Isso aí é uma aberração jurídica, o que ele está fazendo com você. Né? Mas eu estou entendendo agora, porque uma professora me falou há pouco, uma professora aposentada, que está na luta pela aprovação do nosso PDL 22, que acaba com o confisco dos aposentados pensionistas, ela disse uma coisa que agora as coisas começam a fazer sentido. Ela disse, olha, Gianazzi, depois você sempre falou essas coisas na Assembleia Legislativa, e vários deputados falam isso, que a Alesp é um puxadinho mesmo do Palácio dos Bandeirantes, a vanguarda do atraso. Como você sempre denunciou isso, vários deputados, inclusive da própria direita, né, da extrema-direita, falam. Então, na verdade, mas depois que você
apresentou o PDL 22, que você começou a fazer essa luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, né? E tem um marco ali, que foi no dia da votação, quando o deputado Carlão Pignatari apresentou aquela emenda de plenário obstruindo o projeto, mandando o projeto de volta para as comissões, não o projeto, mas a emenda dele, né, que foi para as comissões. Então, a partir daquele marco da nossa luta contra o confisco, é que ele ainda era o líder do governo, mas após esse episódio, após a nossa luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, é que há o início desse processo de perseguição, de bullying parlamentar, de bullying legislativo, em cima do meu mandato. Então, daí ele começou, primeiramente, confiscando a possibilidade de votação do PDL, porque ele apresentou a emenda de plenário, quando o acordo era colocar em votação, tinha que esperar a votação. Aí começou ali. Depois ele começou a confiscar a minha palavra durante as minhas intervenções. Depois me confiscou a minha vaga da Comissão de Educação. Eu estava na Comissão de Educação desde 2007, a minha área de atuação. Sou professor, diretor de escola, mestre de educação pela USP, toda a minha carreira profissional é pautada na área da educação e na educação pública. Então, ele caçou do nada, não respeitando nem a proporcionalidade. O pessoal ficou só com 3 cadeiras, quando nós temos 4 parlamentares. E agora ele quer caçar o meu mandato, me mandando para a Comissão de Ética e pedindo a minha punição da Comissão de Ética, porque eu fiz críticas, né, à Assembleia Legislativa, dizendo que ela é um puxadinho do Poder Executivo. Olha só o absurdo. Eu disse, não tem fundamento nenhum, mas agora eu fico preocupado, porque quem está entrando com uma representação é o presidente da Assembleia Legislativa, né? É grave isso, porque ele está instrumentalizando a presidência para perseguir um deputado. É muito estranho isso. Nunca aconteceu. Eu, desde 2007, estou na Assembleia Legislativa, e essas críticas eu sempre fiz, né? Quando o Vaz de Lima, o deputado Vaz de Lima, era o presidente, quando era o Capês, quando era o Barros Munhoz, que presidiu durante 2 legislaturas a Lesp, e o Cauê Macris, também, que presidiu 2 legislaturas, e, no entanto, nunca aconteceu um processo de perseguição do presidente contra um deputado, né? Então é isso, minha gente. Eu vou continuar lutando, deputado Carlão Pignatari, fazendo a defesa do nosso PDL 22. Nós vamos continuar lutando contra o confisco dos aposentados e pensionistas. Nós vamos continuar lutando contra, né, os ataques à educação pública, contra os ataques aos servidores do nosso Estado, né? Isso não vai me intimidar, Vossa Excelência, acionar a comissão de ética da Assembleia Legislativa com esses argumentos ainda, né? É inadmissível isso, instrumentalizar a presidência. Vossa Excelência é mais do que isso, é lamentável, é deplorável que Vossa Excelência faça isso com um parlamentar, mas isso coloca em risco toda a Assembleia Legislativa, porque hoje é comigo. Amanhã, Vossa Excelência pode caçar também a palavra, pode ingressar com uma outra representação na Comissão de Ética contra um outro deputado ou uma outra deputada. Agora, isso não tem cabimento. Eu estava na tribuna virtual, exercendo a minha atuação parlamentar, que tem amparo na Constituição Federal, na Constituição estadual. Em nenhum momento eu fiz ataque pessoal, né? Eu fiz um debate político, críticas políticas. Foi isso que eu fiz e vou continuar fazendo. Não tenho medo, né, da sua representação, nem desse boicote, nem desse confisco. Agora, a minha preocupação não é, eu não tenho medo, não temo isso, deputados e deputadas. A minha preocupação é porque isso coloca em risco a democracia da Assembleia Legislativa, né? Porque, como está acontecendo comigo agora, e é uma escalada autoritária, né? É bullying parlamentar, é bullying legislativo, é uma perseguição aberta, sim, ele nem faz questão de esconder. Começa lá com o PDL 22, depois
caçando a minha palavra, confiscando a minha vaga na Comissão de Educação, sem nenhuma justificativa, né? E agora tentando confiscar o meu mandato. Fui o terceiro deputado mais votado da Assembleia Legislativa, o mais votado da oposição ao governo, né? Eu tenho representatividade e capilaridade real, orgânica, em todo o estado de São Paulo, né? Então, deputado, tem que respeitar aqui a crítica, né? Ele tem que fazer o debate. Por que ele não vem para a tribuna fazer o debate, olho no olho? Não faz, né? Perseguição, caça-palavra, caça na comissão de educação, caça minha vaga na comissão de educação, manda para a comissão de... Mas não faz o debate. Franco nunca debateu comigo na tribuna, nunca veio, principalmente sobre esses temas que eu tenho levantado, né? Ele usa o poder que ele tem, mas ele é um inquilino do poder. Logo, logo passa, deputado Carlão Pignatari. O poder é passageiro, Vossa Excelência está aí sentado na cadeira, mas isso, né, Vossa Excelência tem menos de 2 anos sentado na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa. Aliás, todos nós somos inquilinos aqui na Assembleia Legislativa. Ninguém fica para sempre, nós estamos de passagem na vida e na Assembleia Legislativa. Agora, na presidência, muito mais, porque o tempo é curto. Então, queria fazer aqui essa denúncia e manifestar a minha indignação e a minha preocupação agora, porque isso coloca em xeque a democracia interna da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigada, deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Faz uso da palavra agora a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, colegas que participam da tribuna de hoje, todos que nos acompanham. Bem, hoje é a última tribuna virtual do semestre. Da mesma maneira que o plenário fecha durante o mês de julho, a tribuna virtual, infelizmente, vai fechar. Vou sentir falta, porque é um espaço de comunicação importante com a população. O fato do plenário não funcionar e da tribuna não funcionar não significa que a casa não funcione e que os deputados não trabalhem, tá? Então, é muito importante deixar isso claro. Esse mês de recesso, julho, depois tem janeiro também, são meses importantes para, por exemplo, praticar atividades que muitas vezes ficam dificultadas pelos horários do plenário, pelos horários das várias comissões. Então, são meses em que a gente aproveita para intensificar visitas aos locais, às cidades, para agendar reuniões, né, com a população. Agora, com a pandemia, talvez mais reuniões virtuais. Também eu pedi ao líder do governo que aproveitemos o mês de julho para fazer audiências públicas sobre os projetos que estão em trâmite na casa, em especial esse de regularização fundiária, que é um tema bastante árido. Então, o mês de julho também vai ser um mês de trabalho, né? O fato do plenário não funcionar para votações e da tribuna virtual, infelizmente, não funcionar para essa comunicação, não significa, né, que não haverá muito trabalho realizado durante o mês de julho. Ontem, enquanto nós estávamos na sessão, 2 assessores aqui do gabinete foram para a região da Cracolândia, passaram em frente às unidades habitacionais das pessoas que vêm escrevendo, reclamando da falta de segurança lá, passaram em frente às escolas EMEI João Teodoro, Casa Dom Gastão, Escola Estadual João Kopic. E o que esses assessores identificaram? Né? Identificaram um policiamento, tanto estadual como municipal, bastante ostensivo, bastante presente, né? E significa que as reclamações e as denúncias não são procedentes? Não, isso não significa que não sejam procedentes, mas a gente tem que ser bastante transparente com relação às constatações que foram feitas. Então, havia, sim, muito policiamento. Por outro lado, também havia muitas pessoas que não eram pessoas apenas em situação, né, de rua, pessoas que moram nas ruas por questões econômicas, eram muitas pessoas dependentes de drogas,
e até pela própria região, dependentes de crack. E eles realmente constataram que ali a área da Escola Estadual João Kopic é uma área mais complicada. Então, os relatos que eu recebi de que as crianças muitas vezes têm que sair do prédio em que moram e irem correndo para a escola para não serem abordadas, são relatos procedentes, né? Muito embora haja o policiamento, as crianças ficam o tempo inteiro expostas àquela situação. Então, assim, as pessoas que estão ali na Cracolândia consumindo drogas direto, são pessoas que recebem alimentação, né, gratuita, comem uma parte, jogam no chão outra parte. Então, as equipes de limpeza têm que ficar constantemente fazendo recolhimento daqueles lixos, daqueles restos. A reflexão que eu estou propondo, e com todas as dificuldades e polêmicas que há no tema, é até que ponto o Estado não é culpado por manter aquilo ali. Até que ponto nós não deveríamos revitalizar as várias instituições de tratamento que há no Estado afora. A minha equipe aqui também visitou, por exemplo, a Fazenda São Roque, que fica lá em Franco da Rocha, que está paulatinamente tendo seus serviços reduzidos. Seria um local precioso para receber pessoas que estão ali em situação de rua por drogadição na Cracolândia. Então, até que ponto, dar comida, manter polícia ali, não para proteger os moradores, mas, de certa forma, para proteger os usuários, não é um comportamento pelo qual o Estado está incentivando, que aquela situação absurda, que haveria de ser insustentável, não só prossiga, como se propague. Então, assim, essa discussão, não estou dizendo que seja isso, não estou dizendo que eu seja dona da verdade, só estou aqui propondo à população esse debate. É um debate sempre com respeito aos direitos fundamentais, não é para sair recolhendo pessoas à revelia, nem prendendo pessoas por serem independentes, não é esse o ponto. Mas esse debate precisa ser feito, porque esse debate ainda não foi feito de maneira séria, de maneira desideologizada, seja para um lado, seja para o outro, e ele precisa ser enfrentado. Eu anunciei ontem que ia pedir agenda com várias autoridades da área de segurança, da área de habitação, da área de saúde para tratar do tema. Quero aqui agradecer publicamente a senhora secretária Elza Paulina de Souza, secretária de Segurança Urbana aqui da capital, que nem esperou eu telefonar para o seu gabinete, já pediu para a sua assessoria entrar em contato aqui com o gabinete, já agendamos uma reunião presencial para a próxima semana, vou debater com a doutora Elza, na sequência vou procurar outras autoridades, porque eu entendo que nós temos que olhar para essa questão com menos ideologia, com mais racionalidade e começar a buscar saídas para o problema. O secretário da Habitação, doutor Flávio Amari, que veio ser ouvido aqui na casa, na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo colega doutor Jorge do Carmo, ele disse que o plano do Estado de São Paulo é ocupar aquela região, inaugurar vários conjuntos habitacionais para que as pessoas que trabalham no centro morem no centro, e aí, com o tempo, com essa ocupação positiva, haveria um desestímulo para o crescimento, até para a manutenção da Cracolândia. Mas talvez a velocidade seja insuficiente. Eu entendo o plano, acho que é procedente, elogiei durante a comissão, mas talvez a velocidade seja insuficiente. Eu fiquei, assim, por um lado, contente de ver que tem policiamento, por outro lado, preocupada, porque o policiamento ele menos protege quem está ali morando, estudando, quem está ali pagando seus impostos, e mais dá condições para que aqueles usuários sigam ali se matando em plena luz do dia, assustando os moradores, as crianças, sem nenhuma solução para o problema. Antes da pandemia, eu recebi aqui no gabinete uma senhora que veio falar dos tratamentos de saúde que são dados para a população da Cracolândia.
E eu lembro que essa senhora se emocionou, que disse que eles tinham lá um serviço de pedicure, porque o usuário de crack tem muito problema nos pés, e que eles fazem esse serviço, que eles distribuem calcinhas descartáveis, que as pessoas entram ali, tomam banho, depois voltam para a rua. Eu entendi o lado humanitário daquela senhora que veio trazer esse projeto aqui no gabinete. Ela veio apresentar, na verdade, um projeto existente, né? Não veio propor, ela veio apresentar. Por outro lado, eu fiquei pensando, sabe, é bonito, é humanístico, mas até que ponto esse tipo de projeto não está estimulando a manutenção desse estado de coisas? Né? Porque o cidadão fica ali, tem banho, tem comida, tem atendimento, todo mundo sabe que está se drogando, se ele está se drogando, tem alguém vendendo, com policiamento, com proibição de prisões por força de decisão do TJ. Então, que Estado é esse que, no lugar de combater essa situação ou de buscar saídas, cria condições para que a situação persista e persevere? Tá? Esse debate precisa ser feito, e é esse debate que eu estou propondo e vou aproveitar o mês de julho para travar com todas as autoridades envolvidas no assunto. Agradeço imensamente, vou acompanhar a tribuna aqui, a depender me reinscrevo, mas, pelo menos neste veículo aqui, a gente volta a se ver apenas em agosto, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada, deputada Janaína Pascoal, que fez uso da palavra nesse momento. Agora, quem faz uso da palavra, que ocupa a tribuna virtual, é o deputado Enio Tato, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alesp. Cumprimentar a deputada Janaína, que fez uso da palavra agora. E eu volto à tribuna para dar o resultado de uma reunião que nós tivemos com o Dr. Jean Goldenstein, secretário da Saúde do Estado, para tratar de um assunto que eu venho comentando, cobrando, na região sul de São Paulo, na região do Grajaú, que é sobre o problema de atendimento, né, à população daquela região que ficou desprotegida após o fechamento do pronto-socorro do Hospital do Grajaú, isso no mês de janeiro, e agora, por conta da reforma da pronto-socorro do Maria Antonieta, ficaram sem o atendimento do pronto-socorro Maria Antonieta também. Então, está um transtorno danado, a população sofrendo muito. As alternativas que a Prefeitura de São Paulo, Secretaria da Saúde, adotou, a gente já sabia que não ia resolver e ia trazer muitos problemas para a população naquela região, que fecharam 2 pronto-socorros numa distância de 2 a 3 quilômetros, tudo ao mesmo tempo, um municipal e um estadual. No dia 28/6, nos reunimos com o secretário, queria inclusive agradecer o líder do governo que conseguiu agendar essa reunião presencial com o secretário Jean, e juntamente com o vereador da região, Alfredinho, e lideranças moradoras da região, o conselho gestor do hospital, participaram dessa reunião. E foi muito boa a reunião, saímos de lá otimistas, crentes, que nós conseguimos sensibilizar o secretário Jean para a abertura do pronto-socorro do Hospital do Grajaú, mesmo que seja de forma provisória, durante a reforma do pronto-socorro do Maria Antonieta. O que nós esperamos é que abram o mais rápido possível, e o secretário falou que isso tem que ser rápido, se tomar essa decisão. E colocou o Dr. Carlos Alberto de Castro Soares para tratar desse assunto, para entrar em contato com a prefeitura, fazer uma visita no Hospital do Grajaú, para tomar essa decisão e de nos dar um retorno em 3 dias. Nós já estamos no 2º dia, então amanhã seria o prazo dessa tomada de decisão. Saímos todos de lá otimistas, esperando que essa decisão seja positiva para todos os moradores daquela região, né? Logo em seguida, entrei em contato com o secretário da Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, e ele já me adiantou, no dia de ontem, que fez uma visita ao hospital, e eu tenho certeza que, nessas alturas, ele já também conversou com o secretário ou com o governo do estado para viabilizar essa reabertura. Lá não pode continuar do jeito que está.
a população está desesperada. É lotação, é fila, momento de pandemia, né, vacina, que tem que ocupar esses espaços também para fazer as vacinas. Então, não tem outra solução lá, e é unânime. E tanto o secretário municipal, Edson Aparecido, como as lideranças locais, colocam que a solução para minimizar o problema, não é para resolver, mas para ter menos sofrimento para aquela população, é a reabertura do hospital, do pronto-socorro do Hospital do Grajaú. O governo municipal coloca à disposição, inclusive, toda a mão de obras, médico, enfermeiras, tudo que precisa. O Estado não precisa assumir esse custo, né? A única coisa que o Estado vai fazer é fornecer o equipamento, o espaço, para que o município possa atender o pronto-socorro, né, de emergência para toda aquela população. Então, esperamos que eles conversam, o Estado e o município, entrem num acordo e reabra o quanto antes, né, o pronto-socorro do Hospital do Grajaú. Pelo menos nós e os movimentos sociais daquela região, a população, quer que abra definitivamente, reabra o pronto-socorro do Grajaú, mas pelo menos provisoriamente nesse período da reforma do pronto-socorro do Maria Antonieta. O que não pode acontecer é o que aconteceu. 2 pronto-socorros perto de toda aquela região, os maiores, fecharam ao mesmo tempo, em época de pandemia. Uma região carente, uma região que está pontuando nos mais altos níveis de óbitos, de mortes na pandemia, e, infelizmente, um local que a vacina demora para chegar, né? Então, é preocupante a situação da periferia da Zona Sul, em especial da região do Grajaú. Então, secretário Jean, secretário Edson Aparecido, entrem em contato, conversem e tomem essa decisão para a gente resolver ou diminuir o sofrimento da população da região do Grajaú, da Capela do Socorro, do Jardim Primavera, uma população que chega em torno de 1 milhão de pessoas, tá bom? Então, era isso que eu queria fazer, esse registro, e pedir a sensibilidade, que todos os dois se sensibilizem, tanto o governo estadual e municipal, para atender aquela população tão sofrida. E esperamos que, de hoje para amanhã, no mais tardar mais um dia, né, no sábado, a gente tenha essa resposta que vai reabrir o pronto-socorro do Hospital do Grajaú. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, deputado Enio Tato, do PT. Deputado, o senhor gostaria de fazer reinscrição? Tem oportunidade nesse momento? Não, obrigado, Melissa. Eu tenho outro compromisso, fico contemplado já no dia de hoje. Muito obrigada, deputado. O Tribuna Virtual vai para o intervalo. Você não saia daí.